não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Aqui, Evandro José Flores. O senhor afirmou ser o único que tem formação universitária. O que vem a ser essa educação universitária no seu entendimento? Bem, na verdade, eu condensei a coisa demais. É claro que eu não sou a única pessoa que tem formação universitária no Brasil. Eu estou dizendo que das pessoas que eu conheci no meio jornalístico universitário, o único que eu vi que tinha formação universitária, vamos dizer, dentro da minha faixa de idade, foi eu mesmo. Né? E nas faixas de idade subsequentes. Mas é claro que existem muitas pessoas que têm formação universitária. Né? O doutor Arnildo Stein é um, o do Miguel Real era outro. Né? O Paulo Mercadante era outro. E muitas pessoas tinham formação universitária. Antigamente era normal isso. Antigamente, mesmo o sujeito que não tinha estudado na universidade adquiria a formação universitária através das suas leituras. Era o normal. O que significa essa formação? Significa você ter lido as mesmas coisas que os demais elementos da intelectualidade superior leram. Você está informado do que eles sabem e, portanto, você pode conversar com eles. Não é isso? Se você quer um exemplo característico, por exemplo, a amizade entre o Otto Maria Carpo e o Franklin de Oliveira. O Franklin de Oliveira jamais chegou a ter, e eu acho que ele, se é que eu me lembro, ele não tinha nenhuma formação escolar específica. Talvez tivesse um diploma de direito, que é a mesma coisa que nada, né? Mas é obviamente um homem de formação acadêmica muito elevada, capacitado a discutir qualquer assunto com o Otto Maria Carpo, porque os livros que o Carpo tinha lido, ele tinha lido também. Tá certo? Procure, tem um livro, ele escreveu pouco relativamente, né? Inclusive o último livro dele foi um livro sobre a Semana de Arte Moderna de 22, Descendo o Cacete. E o livro está muito mal editado, no fim das contas, mas ele tem livros importantes. Tem um livro dele, uma coletânea de ensaios críticos, chamada Fantasia Exata. Se puderem, não deixem de ler esse livro. Você vê o que é um grande crítico literário. É um homem de uma cultura imensa, cultura literária, histórica, artística, política, científica, etc, etc. Um homem que dá para conversar sobre qualquer assunto. Né? Eu conheci, no Brasil, o homem mais culto que eu conheci foi o Daniel Brilhante de Brito. Daniel Brilhante de Brito era apenas um tradutor, que era um tradutor de 16 idiomas, um treco assim, e que você conversando com ele, você mencionava qualquer poeta de qualquer língua, ele recitava 10 versos do cara na língua originária e assim por diante. Né? Foi o homem mais culto que eu conheci, em pessoa, foi o homem mais culto que eu conheci no Brasil. Antigamente havia muitos desses tipos, gente. Era normal ser assim. Né? Você pega os livros de crítica literária. Por exemplo, eu mencionei o Oswaldino Marx. Saiu uma coletânea de ensaios dele pela livraria Civilização Brasileira. Né? Você vê o nível do camarada. Depois você pega o Augusto Maier, poeta e crítico gaúcho. Todos esses estão no nível do Carpo. Dava para eles conversar com o Carpo, pô. Né? Na geração seguinte você já não tem mais essas pessoas. Simplesmente não tem. Por quê? Porque as pessoas não sentem falta disso. E por que elas não sentem falta? Porque no ambiente universitário em que elas estão, ninguém exige isso. Não se espera que o sujeito saiba isso. Se espera que saiba aquilo que é do interesse do departamento. Então você vai ser julgado pelos seus pares, que tem mais ou menos o mesmo nível de cultura que você. E não vai passar disso. Então esta coisa toda chama currículo Lattes, isso é uma palhaçada, gente. Currículo Lattes é assim, um monte de referências feitas por imbecis para imbecis, não é mais nada. Eles não sabem o que é um homem de cultura, eles realmente simplesmente não sabem. Né? Quando você vê o que os caras escrevem a meu respeito, eu digo, mas claro que eles não estão entendendo coisa nenhuma do que eu estou fazendo. Quando o sujeito diz, o Olavo não é, como é que se diz? Não é bem quisto nos meios acadêmicos. Eu digo, o que é meio acadêmico para você? São aqueles menininhos do seu departamento. Ou outros similares de outro departamento igual. Não são grandes figuras. Aqui outro dia estava a Mariana fazendo aqui a lista da referência. Eu sou o autor brasileiro que mais tem referências de autores acadêmicos de primeira ordem no mundo.
Ninguém tem isso no Brasil. Você acha que Vladimir Safatli tem? Você acha que Marlena Chauí tem? Você acha que o Cagade tem? Você acha que todos esses metidinhos têm? Claro que não. Eu tenho lá mais uma centena de referências no Brasil, no mundo, de gente, vamos dizer, de altíssimo nível acadêmico. Né? Mas eles não sabem o que é isso. Em primeiro lugar, os autores importantes do exterior, eles não conhecem. Por exemplo, o Vladimir Tismaniano. O Vladimir Tismaniano é um cara que tudo quanto é autor que está discutindo a história moderna, todos eles citam o Vladimir Tismaniano. Todos eles sabem quem é, portanto é um cara que está nesse nível. No Brasil, os caras ficaram sabendo porque, por influência minha, saiu um livro no Brasil. Senão eles nunca teriam ouvido falar. E assim por dentro, vai lá esse negócio da poneurologia que ele estava falando. Hoje estava vendo o programa do Daniel, né? Faz comentário político, diário excelente, né? Daniel Guedes, como é? Esqueci o sobrenome. Daniel Lopes, é isso aí. Estava lá falando da poneurologia. A poneurologia está lá por minha causa. O catálogo inteiro da realização foi eu que fiz, gente. Tirando o que era os livros de ginástica, essas coisas todas, foi eu que fiz. Quer dizer, eu fui diretor editorial daquela coisa, não recebi um tostão por isso até hoje. Não recebi um muito obrigado. Porque isto é o Brasil. O Brasil é isso, é uma terra de vigarista. Tá certo? Então, eu entreguei tudo isso pronto. Autores que o sujeito dono daquilo, em 20 vidas, ele não chegaria a conhecer, quanto mais a ler. Não é isso? Mas depois faz o sucesso que se ganha dinheiro. Não estou reclamando, não preciso do dinheiro, não. Também não preciso do obrigado, é óbvio. Não sou eu que precisa disso, quem precisa disso é ele. Para ser um homem de verdade. Senão não vai chegar a ser nunca. Né? Porque qualquer coisa que eu tenha aprendido com qualquer um, eu digo obrigado. E sinto uma dívida com o cara. Se você pega o Schwon fez cachorrada comigo assim, cachorrada feia. Né? E eu, como achei que eu tinha uma dívida intelectual com ele, tinha aprendido coisa com ele, né? Não quer dizer que eu aceito tudo, mas eu achei que ficava feio, né? Eu me vingar do cara literariamente, escrever contra ele. Não, falo 2, 3 coisinhas, acabou. Né? Mas no Brasil a pessoa não tem mais esse sentido de honra, que em outras épocas era normal. Você está entendendo? Você vira, por exemplo, você pega a história do Carpo. Né? O Carpo e o Jorge Amar chegaram a trocar sopapo. Quando que eles escreveram uma linha um contra o outro? Nunca. Então eu não vou usar o meu instrumento literário para me vingar de um cara que só porque eu o detesto. Sei lá o que ele fez, mexeu com a minha mulher, pisou no meu pé, né? Sei lá, roubou minha cueca, qualquer coisa assim. Entendeu? Não vai se rebaixar a esse ponto. Então, leiam os críticos literários dos anos 40, 50, 60, vocês vão entender o que é a formação universitária, porra. Né? Você lê, sei lá, o Sérgio Millier. Sérgio Millier é um cara que morava num quarto de pensão, ele tinha o terno do corpo e mais um. Isso era total, os bens do Sérgio Millier eram isso. Lê os artigos dele, você vai ver o nível do cara. Lê o Álvaro Lins. Né? Esses dois eram caras da esquerda, aliás. Né? Mas naquele tempo, ser de esquerda não era ser idiota como hoje. Não era mesmo. Né? Então, por que eu estou falando desses críticos literários? Porque a formação literária é a essência da educação. Se ele não tem formação literária, ele pode estudar ciência e filosofia o resto da vida dele, ele nunca vai ser nada. Por quê? É a literatura que dá para você o senso, vamos dizer, da significação múltipla das palavras. A significação e a intenção que muda conforme a situação, conforme a entonação, conforme o lugar, conforme a hora. Tá certo? E é aí que você pega o senso, vamos dizer, infinita maleabilidade da linguagem. Você não pode adquirir isso lendo livros de ciência, porque na ciência é o contrário. Na ciência as palavras têm significados fixos, uniformes. Né? Então você, lendo o livro de ciência, nunca vai aprender a ler. Você pode saber aquela ciência, mas você vai continuar analfabeto como antes. Esse é o problema dos... Sabe, quando eu vou discutir com o pessoal, diz, eu sou professor de física no raio que eu parta. Estão todos assim. Não falha um. Não, para dizer falha, tem alguns que falam, são meus alunos. Né? Eles entenderam o que é ler. Né?
por exemplo, você pode discutir com o Rafael de Paula. Não é isso? Então, tem outros também. Então, agora, se o cara, sei lá, saiu do ginásio e começou a ler livro de física e não parou mais, pronto, acabou. Você nunca vai aprender. Então, primeiro você tem que aprender a linguagem em geral e depois a linguagem específica da sua ciência. Por quê? Porque na sua ciência o que importa não é a linguagem. São os referentes. E esses referentes têm uma ligação fixa com as palavras. Uma palavra significa sempre a mesma coisa, vista sob o mesmo aspecto. Portanto, não tem riqueza vocabular nenhuma. O objetivo das ciências naturais não é aprimorar a sua linguagem e, portanto, a sua percepção da vida em geral. É aprimorar a percepção especializada de determinados objetos já previamente recortados para aquela ciência. Tá certo? Que por isso podem ser designados por palavras com significados estáveis, permanentes e uniformes. Portanto, livros de ciência não ensinam ninguém a ler. Não deveria ser preciso explicar isso, né? Então, a coisa começa com a literatura, sem dúvida. Se você pensar bem, a classe superior inglesa, né, que administrou o mundo, os administradores coloniais ingleses, qual era a base da educação deles? Grego e latim. Todos eles sabiam um monte de coisa de Homero, de Virgílio, de cor, todos eles. Daí eles iam estudar outra coisa. Daí iam estudar geografia, estudar física, etc, etc. Então, é isso, a base da educação é isto. Se você puder adquirir uma formação literária clássica com línguas antigas, é melhor para você. Essas línguas têm uma riqueza que, para hoje em dia, chega a ser inimaginável. Essa língua tem uma espécie de um poder mágico. Né? E se der para você poder aprender uma outra língua antiga, por exemplo, eu estudei um pouco do árabe clássico, né? O que eu ganhei ali não é dinheiro que pague, porra. Porque você veja, os árabes eram uma nação de poetas. Todo mundo fazia poesia ali. E, no entanto, como dizia Goethe dizia, você vê, os árabes, ao longo de toda a existência deles, só reconheceram 8 poetas. Você vê a exigência, né? Árabes e persas, né? Então, você lê o Rumi, Jalaluddin Rumi, poeta persa, é um negócio assim de uma força oceânica. Tem algum treco ali que eu não sei explicar. Eu não conheço obra parecida no mundo que possa se obrear com aquela. Não conheço. Né? Agora, você quer aprender a ler? Pega um monte de soneto de Camões e decore, porra. Camões é um dos grandes poetas da humanidade, meu Deus do céu. Só não é mais conhecido porque tem pouca gente que lê português. Mas é raro, na verdade tem muita gente que lê português, mas nos países de outras línguas tem pouca gente que lê. Por exemplo, na Itália, na Alemanha, tem pouca gente que lê, mas tem estudiosos. Né? Quem conhece Camões fica maravilhado. Assim como quem conhece a filosofia portuguesa fica maravilhado. Né? Leibniz disse, é a filosofia que sempre recompensa o seu leitor. Né? Dedicou anos ao estudo da filosofia portuguesa. Agora, os livros de filosofia não servem para isso. Pelo seguinte, o talento filosófico nem sempre vem junto com o talento literário, não é a mesma coisa. O sujeito pode ser um excelente filósofo, certo? Tendo uma língua relativamente tosca. Isso é possível. Outros não. Né? Também, é claro, às vezes um filósofo que não é tão grande, ele tem uma força verbal muito maior que a do grande filósofo. Né? Então, por exemplo, eu vivo citando aqui o John Dewey, né? O filósofo americano que recolocou em circulação a semiótica do João François, chamado João de São Tomás. Né? O Dewey talvez seja o maior pensador americano, mas ele escreve horrivelmente. É desagradável, aquilo arranha os ouvidos. Eu não sei por que ele é assim, mas foi o que ele conseguiu fazer. Né? E os livros dele são indispensáveis.
Você vai aprender muita coisa ali, mas você não vai aprender a escrever. Não vai aprender inglês lendo John Dewey, né? Por outro lado, se você lê, por exemplo, Schopenhauer escreve maravilhosamente, mas ele não é um filósofo tão grande. Ou Ortega Gasset é, de longe, o maior prosador espanhol de 5 ou 6 séculos, e ele não é um filósofo tão grande. Né? E assim por diante. Então, filosofia é um negócio mais ambíguo, mas entre os poetas, romancistas, você não vai perder nada, é ali que você vai ganhar tudo. Então, primeiro, adquira uma formação literária extensa, leia tudo que você puder de poesia, de romance, de teatro. Né? Aprenda a dizer, porra, cria um vocabulário, né? Conhecer muitas palavras, é importante saber usá-las nas diferentes situações e circunstâncias. Isso é básico, gente. Se não tem isso, você nunca vai ser culto. Agora, quem ensina isso hoje? Você entra numa faculdade de letras hoje, os caras não leem mais as obras literárias, só leem estudos literários, porra. O que é isso? E ler estudo literário escrito por gente chata. Você vai lá e lê o Jacques Derrida. Parece que estava lascado lendo Jacques Derrida. Filosoficamente talvez tenha sua importância, mas ele não vai ensinar você a escrever. Né? Perguntar para o Georges Gusdorff se ele tinha lido Derrida, fala, não, estou esperando traduzindo para o francês. Então, mas para Georges Gusdorff você pode aprender a escrever lendo Georges Gusdorff. E assim por diante. Se você lê, por exemplo, lê as obras da Henri Bergson, acho que não tem uma tese do Henri Bergson que eu concorde completamente. Mas é um escritor primoroso, escritor de primeiríssima ordem. Ele consegue dar uma translucidez para as ideias. Então, na filosofia, esse tipo de escrito é bom. Mas não vá para a leitura filosófica antes de ter cultura literária ampla e sólida. É o que eu sempre sugeri. Pega o livro do Otto Maria Carpo, a História da Literatura. Faz o que eu fiz no começo. Já sugeri, já deu o segredo. Eu li isso aí, eu tinha 17, 18 anos. O que eu fui marcando todos os escritores importantes. Se o Otto Maria Carpo falava de um cara mais de uma página, eu marcava o nome dele. E os livrinhos dele. E fui fazendo a lista de todos os livros que eu ia ler pelo resto da minha vida. Estou lendo até hoje, não acabei até agora. Isso aí o que é? Tem algum curso de letras que vale a isso? Mas está brincando comigo? Mas eu sou professor de letras. Vai lamber sabão, rapaz. Você não conhece literatura? Conhecer literatura é como o Bruno. Qualquer poeta que você dava para ele recitava os caras, sabia tudo de cor. Não, o Bruno tem uma formação acadêmica, esses caras não têm. Você está brincando? Você acha que assim é porque você tem lá o currículo Lattes, porque meia dúzia de outros idiotas de outra faculdade leram o seu trabalho, você chegou lá, prometeu um dinheiro pro cara, ou sei lá, né? Escreve para mim que eu paro de comer a sua mulher. É assim, porra. É um ambiente corrupto. Né? Então não leve essa coisa a sério, tá bom? Alô, pessoal. Eu tomei umas notas aqui que eu vou enviar para o Globo e outras publicações como direito de resposta, mas prevendo que esses canalhas adiem a publicação ou simplesmente neguem o meu direito, como aliás a Veja uma vez já fez, eu vou aqui gravar para vocês aqui, eu vou só ler e depois na aula do sábado eu farei alguns comentários. O texto chama-se Fake News ou Verdade Dolorida. Alguns dias atrás, coloquei no Facebook uma notinha informando que o senhor Fernando Haddad aprovava a prática de carícias incestuosas. 1 ou 2 horas depois, retirei-a do ar, não porque me parecesse injustamente ofensiva àquele candidato presidencial, mas justamente ao contrário, porque não fornecia a medida exata da sua visceral perversidade. O texto dava a impressão de que tudo não passava de uma opinião pessoal do Sr. Haddad, de mais uma das inumeráveis gafes que recobriram de uma fama peculiar o homem do cabeçário. Substituí então a nota simplória por uma demonstração cabal de que, em vez disso, a coisa era toda uma estratégia de governo, um plano abrangente de modificar pela base os valores morais e os códigos de conduta da população brasileira, com o objetivo de minar nela todo o princípio de autoridade que pudesse fomentar uma resistência à tomada do poder pelos comunistas. Objetivo explícito defendido pelo Sr. Haddad no seu livro Em Defesa do Socialismo, de 1998. Não cheguei a isso pelo assanhamento de produzir fake news ou escândalos fáceis, mas por uma honesta e rigorosa análise de texto
que resumi num vídeo do YouTube, vocês veem aí na minha página, e à qual voltarei aqui. Mas antes de entrar na análise propriamente dita, é preciso fazer algumas distinções metodológicas indispensáveis. Desde logo, a identidade ideológica de um autor ou de um político não deve ser uma simples rotulagem externa que alguém lhe cola na testa para exaltá-lo ou denegri-lo, nem muito menos um jogo de pequenas semelhanças remotas que, por mera associação mecânica de ideias, lembre ao observador superficial, classe que por definição inclui os jornalistas, tais ou quais figuras do passado. Ao contrário, a atribuição dessa identidade, para ter algum valor, deve obedecer a um critério científico baseado em 3 pontos. Primeiro, a autodefinição ideológica expressa, ou pelo menos implícita, que o próprio personagem ostente diante do seu público, ou que, no caso de filiação secreta a movimentos clandestinos, possa ser comprovada mediante documentos, correspondência pessoal ou testemunhos fidedignos. Segundo, a participação consciente e explícita dele no diálogo interno com que a respectiva corrente ideológica, com todas as suas possíveis complexidades e contradições, evolui e conserva a sua unidade ao longo do tempo. Terceiro, a linguagem típica do movimento político respectivo, com o uso dos clichês e frases feitas, nas quais a audiência militante reconhece a unidade do seu grupo. Por esses 3 critérios, o Sr. Haddad tem que ser reconhecido, sem a menor possibilidade de dúvida, como um doutrinário comunista que se dirige a uma plateia militante comunista, na qual ele reconhece a unidade de um partido comunista. O cuidado extremo com que a totalidade da grande mídia nacional evitou sistematicamente revelar a identidade ideológica desse indivíduo deve ser considerado, portanto, uma fraude jornalística organizada e uniforme, como foi por 16 anos a ocultação geral da existência do Foro de São Paulo, destinada a tornar o candidato mais palatável a um eleitorado desprovido de simpatia pelo movimento comunista. Já o senhor Messias Bolsonaro, sem atender a nenhum dos 3 critérios que admitiriam classificá-lo como fascista, sem filiar-se expressamente a um movimento ou tradição fascista, sem participar do diálogo interno que ainda hoje e, sobretudo hoje, dá ao fascismo uma atualidade temível, vejam o meu debate com o professor Duguin, entenderam do que estou falando, e sem apelar, senão ocasionalmente, a um vocabulário de lei e ordem, cuja associação com o fascismo é remota e, na maior parte dos casos, forçada, foi insistentemente rotulado como fascista por toda a mídia dita mainstream, que assim mostrou não ter nada de mainstream, e sim ser apenas propaganda partidária no sentido mais estrito e ostensivo do termo. Em Defesa do Socialismo, é um livro importante porque define em 1998 a unidade e os planos do PT, dando antecipado sentido ao fato de seu autor vir a ser escolhido como candidato presidencial do partido em 2018. O livro apresenta-se como uma atualização estratégica do Manifesto Comunista de 1848, que então comemorava seu 150º aniversário. Atualização estratégica apenas, não dos fins e metas, que continuavam os mesmos do escrito original de Marx e Engels: a destruição do capitalismo e a instauração da sociedade comunista. Após expor a sua proposta estratégica, o autor esclarece que ela não era somente uma ideia, uma vez que seu partido, na época, já a estava pondo em prática e com isso revelava ser não apenas um partido comunista, mas o Partido Comunista, o único capaz de combater eficazmente a sociedade burguesa nas suas condições atuais, mais complexas que a do tempo de Marx e Engels. As novidades que o Sr. Haddad introduzia na estratégia comunista eram inspiradas na Escola de Frankfurt, corrente de pensamento e ação revolucionária, da qual o autor do livro se declarava discípulo e seguidor. A essência da estratégia frankfurtiana foi definida pelo seu proto-fundador, o filósofo húngaro György Lukács, quando declarou que o maior obstáculo à Revolução Comunista não era o poder econômico-militar da burguesia, mas o peso de 20 séculos de civilização cristã que davam à hegemonia burguesa a legitimação moral e psicológica de uma autoridade tradicional quase divina. Diante dessa constatação, o dever dos intelectuais comunistas era levar às últimas consequências o projeto que Karl Marx definira como
crítica radical de tudo quanto existe, de modo a desprover a sociedade dos valores morais, culturais, religiosos e psicológicos que a animavam, corrompendo o capitalismo até reduzi-lo àquilo que Marx chamava capitalismo cru, um utilitarismo econômico mecânico e brutal, do qual a única esperança de reencontrar algum sentido para a vida humana se identificasse com a luta pelo socialismo. A estratégia, seguida fielmente pelos continuadores de Lukács, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Leventhal e muitos outros, constituía, no fundo, nada mais que uma profecia autorrealizável: reduzir o capitalismo ao inferno e depois, sob o nome de socialismo, vender passagens para fora do inferno. Sob a liderança inconteste de Max Horkheimer, os frankfurtianos sentiam-se herdeiros das grandes tradições filosóficas do Ocidente e as últimas encarnações possíveis da razão num mundo caótico e absurdo, que eles mesmos, deliberadamente, forçavam para tornar ainda mais caótico e absurdo para apressar o advento do socialismo. Na condição de últimos e supremos representantes da razão, os frankfurtianos e o próprio Max Horkheimer, que eu disse textualmente, acreditavam que nenhum argumento racional se poderia opor às suas teses. Tudo que se alegasse contra elas seria puro argumento de autoridade, baseado no apego a hábitos antigos, desprovidos de qualquer fundamento racional. Logo, concluía Horkheimer, era inútil polemizar com esses argumentos. Em vez disso, era preciso apenas desmantelar as bases sociais, culturais e psicológicas de toda a autoridade. Com alguma acuidade, Horkheimer e os frankfurtianos conjeturaram que essas bases se formavam e se consolidavam na educação doméstica das crianças pequenas, forjando hábitos e apegos inconscientes que, no subsolo das almas, permaneciam imunes à crítica racional. Trazer à luz esses hábitos e apegos, corroendo a sua aura de prestígio e abrindo espaço para a sua violação sistemática e, portanto, para o esvaziamento moral do capitalismo, tal era a tarefa essencial que os frankfurtianos se propunham e que seu discípulo Fernando Haddad não só oferecia ao PT, mas, com orgulho, dizia já estar sendo posta em prática pelo partido. E é aí que entra a proposta explícita de demolição da família pela invasão do erotismo na intimidade das relações entre mães e filhos. Por que da família? Porque a família, segundo Horkheimer, é a escola da autoridade. E o aprendizado da autoridade se dá, sobretudo, pela divisão artificial das forças psíquicas em eróticas e não eróticas. Este parágrafo de Max Horkheimer, no ensaio Autoridade e Família, de 1936, esclarece esse ponto. Aspas. A monogamia na sociedade masculina burguesa pressupõe a desvalorização do prazer oriundo da mera sensualidade. Por isso, não só a vida sexual dos esposos é envolta em mistério perante as crianças, mas de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Ela e suas irmãs têm o direito aos sentimentos puros, a uma imaculada devoção e estima. A forçosa distinção exigida pela própria mulher e, mais ainda, defendida enfaticamente pelo pai, entre a entrega idealista e o desejo sexual, entre o pensamento amoroso e o simples interesse, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Se o indivíduo, sob a pressão das relações familiares, não aprende a reconhecer e respeitar a mãe na sua existência concreta, ou seja, como este ser social e sexual determinado, ele não só é educado para dominar seus impulsos socialmente nocivos, o que tem um significado cultural imenso, mas também, por se processar essa educação de maneira problemática, velada, via de regra, o indivíduo considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. A razão e o prazer nele são restringidos, e a inibida dedicação à mãe retorna na receptividade exaltada e sentimental a todos os símbolos de forças obscuras, materiais, conservadoras. Fecha aspas. A obscuridade do estilo não permite que a lógica interna do parágrafo apareça à primeira vista e requer uma rigorosa análise de texto. Para efetuá-la, temos de notar que a trama gramatical das orações e períodos se divide, do ponto de vista do conteúdo lógico, em 5 asserções formais.
Proferida no tom de uma obviedade banal, universalmente reconhecida, a afirmação número 1 é, ao contrário, profundamente enigmática. Horkheimer nem pensa em nos explicar por que deveríamos crer que privar as crianças de todo acesso às relações sexuais entre os pais seja desvalorizar o prazer sensual. Ele sugere, sem atenuantes, que o prazer se multiplica quando o ato sexual é assistido ou pelo menos conhecido por uma plateia de crianças. Ele dá a entender que isso é, aliás, uma verdade a priori inquestionável. Mas como poderia a abertura do espetáculo sexual a uma plateia infantil valorizar o prazer sensual? Só há duas maneiras de fazer isso. Ou papai e mamãe são exibicionistas de um tipo especial que se sentem excitados quando seus jogos eróticos são presenciados, ao menos em imaginação, pelas crianças, ou as próprias crianças participam da brincadeira como objetos de desejo e receptores de prazer, reais ou imaginário. Tertium non datur. Lido com a devida atenção, Horkheimer está afirmando que quanto mais as relações sexuais entre marido e mulher se distanciam da promiscuidade incestuosa, mais empobrecidas elas se tornam. Mais explícita ainda é a afirmação número 2. Prova de que a família burguesa se assenta na desvalorização do prazer sexual é que, aspas, de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho, tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Que elemento sensual poderia ser reintroduzido nas relações entre mãe e filho para, aspas, valorizar o prazer sexual, fecha aspas, na família burguesa? Ou são elementos meramente psíquicos, pensamentos, desejos, sensações, ou são atos reais, físicos, carícias, bolinações, sexo oral, etc. Essa diferença, na verdade, é irrelevante, pois não se vê por quanto tempo os meros desejos resistiriam a buscar uma satisfação corporal efetiva, como é da natureza de qualquer desejo, por definição. A afirmação também não esclarece qual deveria ser a reação do pai ante essa curtição sensual de mamãe com o neném. Deveria ele permanecer indiferente, levando às últimas consequências a desvalorização da sensualidade? Deveria excitar-se na mera contemplação como voyeur e masturbador? Ou deveria entrar na festa, transformando a vida da família em sexo grupal, a boa e popular suruba? Uma dessas hipóteses tem necessariamente de realizar-se, caso as palavras de Horkheimer não sejam apenas flatus voces e o frankfurtismo inteiro uma piada. Sainte-Beuve dizia: o crítico é um homem que sabe ler e que ensina a ler, fecha aspas. A análise de texto prova, da maneira mais cabal e inequívoca, que Horkheimer está fazendo não apenas a apologia do incesto, mas a da pedofilia. A afirmação número 3 mostra que ele acredita estar fazendo isso pelo bem da humanidade. Aspas. A forçosa distinção exigida pela própria mulher e, mais ainda, defendida enfaticamente pelo pai, entre a entrega idealista e o desejo sexual, entre o pensamento amoroso e o simples interesse, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Fecha aspas. Quem conhece o jargão marxista sabe que existência cindida por contradições é a descrição sumária da existência burguesa em geral. Tanto o homem burguês quanto sua vítima, o proletário, são almas dilaceradas pelas contradições internas do sistema capitalista que o socialismo, em princípio, veria a eliminar, restaurando a unidade do homem primordial. Se a sensualidade está banida das carícias entre mãe e filho e a vida sensual do casal está proibida para as crianças, está aí instalada, segundo Horkheimer, uma separação, uma contradição, uma alienação entre o ser humano historicamente existente no capitalismo e a unidade primordial da espécie humana. Fica, portanto, estabelecida a escolha básica da qual depende o destino da humanidade, ou a alienação ou a suruba familiar, tertium non datur. Não consigo enxergar diferença entre isso e a proposta da seita criminosa Love Family, no Brasil conhecida como Meninos de Deus, que nos anos 70 do século passado ensinava que as crianças devem fazer sexo grupal com seus pais a partir dos 4 anos de idade. Na afirmação 4, Horkheimer mostra acreditar que as carícias eróticas são uma manifestação do próprio respeito que a criança deve ter pela mãe, aspas, como ser social e sexual determinado, fecha aspas. Privado da possibilidade de expressar esse tipo de respeito, o indivíduo, aspas, via de regra,
considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. A razão e o prazer neles são restringidos. Fecha aspas. Ou seja, a proibição das carícias sexuosas prejudica até mesmo o uso da razão. Como na sua obra Eclipse da Razão, o filósofo acusa meio mundo de haver caído para o nível da irracionalidade, temos o direito de perguntar se ele se livrou de semelhante destino por artes mágicas ou bolinando em tempo a sua mãezinha. Chamando as carícias incestuosas de dedicação à mãe, ele chega, enfim, na afirmação número 5, ao ponto culminante do seu arrazoado. O impulso incestuoso inibido na infância, diz ele, aspas, retorna na receptividade exaltada e sentimental a todos os símbolos de forças obscuras materiais conservadoras. O conservadorismo, nessa perspectiva, é o retorno de impulsos incestuosos reprimidos. Liberem o erotismo entre mãe e filho e a praga do conservadorismo estará eliminada da face da terra. É possível que o Sr. Fernando Haddad, ao formular a sua estratégia frankfurtiana para o PT, ignorasse noções tão básicas e essenciais dessa estratégia? De fato, como escreveu Max Horkheimer mais adiante nesse mesmo texto, aspas, enquanto não se alterarem de forma decisiva a estrutura básica da vida social e a cultura da época atual, que depende dessa estrutura, a família, como geradora de determinados tipos de caráter autoritários, irá exercer sua indispensável influência. Fecha aspas. O Sr. Haddad, como discípulo e continuador da Escola de Frankfurt, tudo tem feito para que essa horrenda possibilidade não se realize. Quando eu disse que ele aprova as carícias incestuosas entre mãe e filho, dei inicialmente a impressão de que se tratava de mera opinião pessoal dele, mas isso é errado. A erotização das relações entre pais e crianças pequenas é, na perspectiva dele, uma estratégia revolucionária abrangente e uma política de Estado. O Sr. Haddad não é um excêntrico ou um imoralista. É, como seu mestre Horkheimer e os demais frankfurtianos, um monstro de frieza e premeditação. Era isso, obrigado. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.